Bem-vindo a mais um Escola Bíblica, a mais uma aula que temos o prazer de estar na sua presença e também na presença hoje como professor, o pastor Rui Bastos. Pastor, mais uma vez, bem-vindo. Olá, Daniel, obrigado pelo convite. Gostaria que lhe perguntar logo já assim no início, como introdução, qual foi o texto que escolheu para sumário? Portanto, a ideia que hoje vamos falar é que existem dois grandes enganos que, de um modo geral, os cristãos acreditam e nós vamos tentar entender que enganos são estes e qual o seu efeito na nossa própria compreensão do cristianismo e do Evangelho. Para termos essa noção mais presente na nossa mente, vamos ler um texto bíblico que se encontra em 2 de Coríntios, no capítulo 11, e vamos ler precisamente os versículos 13 a 15, que diz o seguinte: Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os meus ministros se disfarcem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Este texto, como disse, encontra-se em 2 de Coríntios, capítulo 11, e são os versículos 13 a 15. Encontramos aqui neste texto muito engano, enganadores, enfim, é um texto muito completo, mas o pastor, na sua introdução, disse que nos iria falar de uma forma mais concreta de dois grandes enganos. Eu sei que haverá muitos, mas escolheu esses dois. Quais são esses dois em concreto? Na realidade, a grande maioria dos cristãos acredita basicamente em que o homem é possuidor de uma alma imortal. Ou seja, a imortalidade da alma. Exatamente. Portanto, quando a pessoa morre, acreditam muitos que este ser tem uma entidade imortal, que é a sua alma, e que vai para o céu, ou poderá ir para o inferno, ou para o purgatório, enfim, que ela continua a existir mesmo depois da morte do ser humano. E a segunda ideia que tem, portanto, permeado o pensamento do cristianismo de um modo geral, é um falso dia de adoração. A Bíblia fala-nos de que o dia em que Jesus adorou e que os apóstolos adoraram ao Senhor era o sábado, de acordo com o mandamento bíblico, o quarto mandamento entre os 10 mandamentos da Bíblia. Cada uma destas ideias ela tem implicações espirituais muito sérias. É verdade que a maioria dos cristãos não se dá conta do quão sério isto é, mas vamos de uma forma muito simplista e resumida abordar cada uma delas. Repara, por exemplo, no seguinte, Daniel. Nós tivemos a oportunidade de algumas aulas atrás, algumas semanas atrás, de falar de textos como de Eclesiastes no capítulo 9, onde Salomão, nos versos 5 e 6, diz claramente que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Salomão, inclusive, chega a dizer que os mortos não terão recompensa imediata e que sentimentos como ódio e inveja abandonam completamente o ser humano quando ele morre. Ora, isto está em perfeita sintonia quando, por exemplo, nós vemos que a Bíblia nos diz, no início, no livro de Gênesis, Gênesis 2, verso 7, que o homem foi criado do pó da terra, Deus insuflou em Adão o fôlego da vida e ele então passou a ser uma alma vivente. Ou seja, a alma só existe quando o corpo e a energia vital dotada por Deus estão juntos. A alma não é uma entidade externa ou uma entidade à parte do ser humano. É como se fosse o ser humano no seu todo, de uma forma completa. Exatamente, é a completude do ser humano. Não é? Ou seja, se tirarmos, quando o ser humano morre, se lhe tirarmos o espírito, ele deixa de ser uma alma vivente, não é? Precisamente. Não é uma coisa etérea que se desloca do corpo. Sendo que esta noção de mortalidade da alma ou imortalidade da alma leva a muitas outras doutrinas depois consequentes a estas, como a questão do espiritismo, entre muitas outras coisas. Mas nós partilhamos já num texto que não só Satanás era o enganador, mas também os seus anjos, também eles, fariam esse trabalho e esse papel na Terra. A questão é que filosofias que se foram entrando no cristianismo, na sua gênese, que levaram a esta ideia da mortalidade da alma, leva muitas vezes a olharmos para aquilo que é o trabalho
dos anjos de Satanás aqui na Terra, do seu trabalho enganador, muitas vezes culpamos almas que andam por aí a fazer esse trabalho, não é? Exatamente. E sabes, Daniel, esta é uma ideia que nós vamos desenvolver numa próxima aula, mas a realidade é esta, é que há uma intenção muito clara, uma estratégia muito definida da parte de Satanás em promover a ideia de uma alma imortal. É porque, na sua essência, quando nós acreditamos que o ser humano tem uma alma imortal, Jesus é retirado do seu papel de Salvador e de Redentor da humanidade. Esta é, inequivocamente, a grande ideia. Porque se o ser humano é imortal, por que precisa de um Salvador? Jesus veio morrer por nós, por quê? Se somos imortais. Não é? E depois a seguir traz outras teorias que têm que surgir obrigatoriamente. Então, se eu não for salvo, o que é que acontece com essa alma? E surge depois a teorias e noções de inferno que vêm a tentar resolver uma questão que ficava sem resposta, não é? Porque se não vamos para o céu, se a alma não morre, tem que ir para algum sítio e tem que se manter lá, não é? Exatamente. Agora, a outra ideia e o outro grande engano que Satanás tem usado para, de alguma forma, envolver muito do mundo cristão é o falso dia de adoração ou um dia alternativo para a adoração. O sábado não é apenas um preciosismo ou um capricho da parte de Deus. O sábado tem todo um enquadramento. E quando nós retiramos o sábado, isto abre-se o caminho para um falso sistema de adoração. Nós vamos estudar isto mais adiante e esta é, na realidade, a grande estratégia de Satanás. Através da crença na imortalidade da alma, Jesus Cristo é retirado do seu papel de Salvador e o falso dia de adoração abre caminho para um igualmente falso sistema de adoração a Deus. Mas normalmente acontece isso, não é? Ou seja, é a estratégia de Satanás desde o início. Deus diz uma coisa e Satanás diz não é bem assim. Exatamente. E a questão do dia da guarda, do dia do domingo ou do sábado, teve também não só uma contradição com Deus, mas uma oposição a Deus, porque é oposição à sua própria lei, à sua lei moral, não é? Exatamente. Portanto, a lei nós sabemos que ela é imutável. Deus não altera a sua lei por motivo nenhum, não é? Nós tivemos a oportunidade de estudar este assunto há algumas semanas atrás, quando vimos a questão de como os discípulos e como Jesus lidaram, sobretudo com o quarto mandamento. Mas para entendermos aqui, existe claramente uma intencionalidade do inimigo de Deus de se contrapor com ideias que são enganosas e que são erros graves. Afastando-se da verdade, afasta os seres humanos também do próprio Deus. Estamos a chegar ao final de mais uma aula. O que é que nos pode trazer como resumo daquilo que falámos hoje? A aplicação prática. Para os nossos ouvintes, para aqueles que nos têm acompanhado, o desafio que Deus tem para nós é precisamente as palavras de João 8,32. Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." É possível que alguns dos nossos irmãos cristãos, evangélicos ou membros de outros movimentos religiosos estejam a ouvir com alguma perplexidade as ideias que o Daniel e eu aqui apresentamos. Acreditem, são ideias bíblicas e não temos como apresentá-las de forma diferente, porque isto seria um erro e uma falsidade em relação àquilo que a revelação bíblica nos apresenta. Mas, quando conhecemos a verdade, quando passamos a estudar a verdade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, ela vai nos libertar dos erros e dos enganos. Satanás é astuto demais para criar inúmeras facetas da mentira, mas para encontrarmos no meio de tudo isto, de todo este engano, a nossa forma de libertação é conhecermos efetivamente a verdade e ela nos libertará. Depois de falarmos de dois grandes enganos, amanhã teremos a oportunidade de falar num deles de uma forma mais particular, precisamente sobre as questões da alma, a sua mortalidade ou imortalidade. Não perca então o programa de amanhã. Despeço-me com alegria, na esperança de que, se for vontade de Deus, estaremos juntos novamente.